Jeremias, capítulo 45. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro essas palavras da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, por que me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor? Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Assim lhe dirás: isso diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda essa terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor, porém te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Capítulo 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios. Acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai cavaleiros. E apresentai-vos com elmos, limpai as lanças, vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos e vão fugindo sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro e não escape o valente. Para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como rios cujas águas se movem, e disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes, os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque esse dia é o dia do Senhor, Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe ao Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito. Em vão multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente, e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Por que foram derrubados os teus valentes? Não puderam manter-se firme, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros e disseram: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um barulho, deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos, que certamente como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tomada em desolação e será incendiada até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína,
e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão como um exército e virão contra ela com machados como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a Amon de Nu, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do cativeiro, e Jacó voltará e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Capítulo 47. A palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor, eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os que nela habitam. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem, para destruir todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada Ascalon, como o restante do seu vale. Até quando te retalharás? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu ordem à espada contra Ascalon e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Capítulo 48. Contra Moabe. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Kiriataim, já está tomada. Misgabe está envergonhada e desanimada. A glória de Moabe já não existe mais. Em Esbom tramaram mal contra ela, dizendo: vinde e exterminemo-la, para que não seja mais nação. Mas tu, ó Madmen, serás silenciada, a espada te perseguirá. Voz de clamor de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir um clamor, porque pela subida de Luite eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram as angústias do grito da destruição. Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros também tu serás tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, o seu sacerdote e os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em desolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou.
Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o derramarão, e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres, e Moabe será vergonha de Quemós, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído, e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a calamidade de Moabe, apressa-se muito a sua aflição. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos os que sabeis o seu nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso, desce da tua glória, e assenta-te em terra seca, ó moradora, filha de Dibom. Porque o destruidor de Moabe subiu contra ti, e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho, e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que vai fugindo, e a que escapou, dize, que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Lamentai e gritai, anunciai em Amon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, sobre Jaza e sobre Mefaate, sobre Dibom, sobre Nebo, sobre Bet de Blataim, sobre Kiriataim, sobre Bet Gamu, sobre Bet Meon, sobre Queriote, sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Já é cortado o poder de Moabe, e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também se tornará objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que fales dele, saltes de alegria? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como uma pomba que se aninha nos lados da boca da caverna. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância, e da sua vaidade, e da sua altivez, e do seu orgulhoso coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é. As suas mentiras nada farão. Por isso gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Kir Eres lamentarei. Com o choro de Jazer chorar-te-ei, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram ao mar, chegaram até ao mar de Jazer. Porém, o destruidor caiu sobre os teus frutos do verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil da terra de Moabe, porque fiz cessar o vinho nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo. O júbilo não será júbilo, por causa do grito de Esbom, até Eleale e até Jaás, se ouviu a sua voz desde Zoar até Oronaim, como bezerra de 3 anos, porque até as águas de Ninrim se tornarão em assolação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso ressoará como flauta o meu coração por Moabe, também ressoará como flauta o meu coração pelos homens de Kir Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça será tosquiada, e toda a barba será diminuída, sobre todas as nações haverá sarjaduras, e sobre os lombos sacos. Sobre todos os telhados de Moabe, e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como a um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moabe a cerviz, envergonhado. Assim será Moabe objeto de escárnio e de desmaio para todos os que estão ao redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moabe será destruído,
para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiam sem força pararam à sombra de Esbom, pois saiu o fogo de Esbom e a labareda do meio de Sião, e devorou o canto de Moabe e o alto da cabeça dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemós, porque teus filhos ficaram cativos e as tuas filhas em cativeiro. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe.